Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo, sou estudante de Ciências da Religião pela Faculdade Uninter. Estou me graduando aí em Licenciatura em Ciências da Religião e esse aqui é o meu curso de extensão online, faz parte aí da minha formação, faz parte do meu projeto de estágio. A gente sabe que a gente está vivendo um momento de pandemia, então os estabelecimentos de ensino estão fechados, muitos funcionando remotamente, né? E por determinação, por autorização do Ministério da Educação, para que não ficasse comprometida a formação dos alunos, né, que precisam passar por esse estágio, para complementar a sua formação, foi autorizado que esse estágio se desenvolvesse de uma maneira híbrida, né, de uma forma online. E assim está sendo feito, não só pela Uninter, como por diversos estabelecimentos de ensino também, né? Pois bem, então dando início aqui às nossas atividades, posteriormente, como parte também, né, de um outro estágio, outra modalidade de estágio, eu postei aqui um curso, um estágio de extensão, falando sobre fundamentos doutrinários da Umbanda, e o objetivo agora aqui é a gente trabalhar a história da religião, né, da Umbanda. Então, esse aqui vai ser o livro base para a gente explorar esse conteúdo, tá? Esse aqui é o História da Umbanda, do médium, escritor, bacharel em Ciências da Religião, Alexandre Comino. É um livro bem bacana. É claro que não agrada a todo mundo, não tem como agradar a todo mundo, a gente sabe que é difícil, mas eu gostei bastante, já li, reli, tenho diversas anotações, marcações, ó, livro todo marcado. Ver se eu tenho algumas anotações aqui, sublinhado. Tá todo como a maioria do meu material, né, de estudo. Então esse aqui é o livro base desse conteúdo, ok? Então Alexandre Comino aí, junto com o Diamantino Trindade, ele tá no topo aí, vamos colocar dessa forma, né? Acho que a expressão é um pouco errada, mas ele, junto com o Diamantino aí, o Diamantino, lógico, como ele é mais antigo, ele tem mais trabalho, ele tem mais livros publicados falando da história, reportando a história, com recorte de jornal, com transcrição de reportagem, com transcrição de fitas, cassetes e tal. Ele publicou muito conteúdo, ele tem muito conteúdo, ele tem muito conhecimento a respeito da história, da trajetória da Umbanda aqui no Brasil. E o Alexandre Comino, vamos dizer que ele é o contemporâneo do Diamantino, e muitos dos materiais que ele utilizou para confeccionar o livro, inclusive, foram cedidos pelo próprio Diamantino, tá? Eu tenho aqui também, para esse primeiro conteúdo, tá? Isso aqui é a Constituição de 1891, tá? Também pode ver que tá toda marcada, né? Tem anotações, toda marcada. Então, quando a gente se propõe a fazer um trabalho desse, às vezes a gente acha que é simples, mas não é tão simples porque carece de diversas pesquisas, né? Aqui eu tenho mais anotações sobre o tema, do lado aqui. E tem um celular me filmando e eu tenho outro aqui na mão, né? Que já está aberto aqui alguns conteúdos também e livros que falam, artigos que falam sobre a história da Umbanda, tá? Dentre esses aqui eu vou destacar um trabalho aqui do Padrinho Juruá,
Vou achar aqui, desculpa, tá, gente? Coletânea da Umbanda, que chama o nome. Opa. Opa. Esse aqui, porque são três volumes. Eu tava procurando o que era o objeto, esse aqui, ó. Coletânea da Umbanda, Manifestação do Espírito para a Caridade, e o volume 1, As Origens da Umbanda, que tem a assinatura aqui do Padrinho Juruá. Tá? Tem diversos textos, artigos, anotações, fontes, também falando sobre a história da Umbanda. Beleza? Vou deixar aqui do lado aqui. Ok, então quando a gente se propõe a estudar a origem de algo, né, a religião, sociedade, costume, você tem que entender, compreender, assimilar, verificar quais fatos, atos, ações que antecederam, né, aquele fato que a gente quer estudar e que possibilitaram que aquilo acontecesse. Né? Quando você vai estudar a Primeira Guerra Mundial, então você vê primeiro os precedentes históricos. O que levou à Primeira Guerra Mundial? Quando você vai estudar sobre o regime militar, você vai ver quais os fatos que antecederam aquilo ali, que culminaram para que acontecesse as coisas da forma como aconteceram. Então você tem que entender o que levou, né, tal ato, tal fato a ser concretizado. Então, aqui não poderia ser diferente. Nós vamos trabalhar aqui um pouco sobre os precedentes históricos, né, alguns fatos, algumas legislações que antecederam a fundação, a anunciação da Umbanda no plano material, que influenciaram diretamente na sua consolidação e ou implantação. Então, os objetivos desse conteúdo aqui: explicar os antecedentes históricos da anunciação da Umbanda no plano material, expor como a legislação vigente dificultava a prática da religião umbandista. Então, esse é o nosso foco aqui de hoje. Tá? Então, para isso, vamos seguir o seguinte sumário, né? Uma introdução, um desenvolvimento, vamos abordar um pouco sobre como se posicionava a Umbanda e outros segmentos religiosos dentro da República Velha. Vamos falar um pouquinho sobre Constituição Federal e abordar um pouco sobre uma conclusão parcial e uma conclusão. Então, uma introdução. Quando se conseguir levar o homem a compreender que nenhuma das religiões é detentora de toda a verdade, que todas elas são mutuamente complementares e que só é possível encontrar a verdade total conciliando todos os pontos de vista, depois de separar o que cada uma delas tem de verdadeiro daquilo que é falso, então poderá falar-se de verdadeira fraternidade em religião. Né? Isso aqui é para abordar que enquanto as pessoas não pararem de fazer proselitismo, não pararem de querer tomar a verdade da sua religião como a verdade absoluta, as religiões nunca vão conseguir se relacionar fraternalmente. Tá? E isso é muito complicado e não é do dia para a noite que a gente vai resolver, requer muito estudo, requer muita prática da empatia, requer que as pessoas tenham de fato essa disposição de sentar, conversar, não só de brigar pela sua religião, mas também de entender o ponto de vista das outras religiões. Eu, por exemplo, eu converso com o pessoal que eu estudo, que eu não estudo só Umbanda, né? Eu estudo Umbanda, eu estudo Espiritismo, eu estudo Catolicismo, eu estudo
Meio, acabei de falar no começo que é a ciência da religião, né? Mas antes de iniciar a faculdade eu já fazia esses trabalhos. Por quê? Porque para você quebrar algumas barreiras de preconceito, você tem que entender como esse preconceito é implantado, entre aspas, na cabeça daquele que manifesta o seu preconceito. Mas por que que ele acha que essa determinada prática minha é uma coisa do mal? Ah, porque dentro da religião dele existe um segmento assim, 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 assim. Existe uma crença assim, assim. Aí quando você entende a religião do outro, você consegue começar a respeitar a religião do outro e você adquire um know-how, né? Uma base de conhecimento que você pode explicar à luz do que ele entende a sua religião, né? Então essa citação aí é da Helena Blavatsky, do livro A Chave da Teosofia, que é esse achado aqui, Chave da Teosofia. É um livro fantástico. Eu gosto muito dos livros da Blavatsky, tá? Não existe religião superior à verdade, nenhuma religião superior à verdade. Tem muitos livros da Blavatsky e tal, e gosto muito desse livro, tá? Vamos para o nosso desenvolvimento. Então, para que se consiga entender qual o papel da Umbanda na sociedade atual, devemos entender qual a trajetória ela percorreu ao longo do tempo. Dessa forma, devemos entender em que contexto histórico ela surgiu. Então, um erro muito grande que a gente vê, né, quando a gente circula nessas rodas de conversa e debate sobre o que é a religião, como a gente interpreta a religião, qual o papel que a Umbanda possui dentro da sociedade, né? Esse negócio de embranquecimento, empretecimento, e você vê que muitos dois, não todos, você vê que muitos dois fazem uma análise histórica a partir de um ponto de vista contemporâneo. O que isso vai influenciar na prática? Todo julgamento que você fizer com essa visão, ele vai ser comprometido, porque a gente sabe que a sociedade ela passa por diversas transformações ao longo do tempo. Então, o que é moralmente aceito hoje não era moralmente aceito, vamos falar em prazo curto, né? Há 10, 15 anos atrás não era tão moralmente aceito. Alguns costumes e práticas que hoje são consideradas normais, hoje não são tão, né, bem vistas. Eu, inclusive, já fui na casa de antigos, né? Pessoal um pouco mais idoso, que eu fui almoçar e tal, amigos, e enfim, que se eu sentasse na mesa, sem camisa, soava como uma falta de respeito, pô. Entende? É a visão. Eles têm uma visão de outra época. Então, quando você for estudar, quando você for fazer uma análise sobre algo a nível histórico, você tem que condicionar sua mente a enxergar, entender, interpretar as coisas, por mais que seja difícil em alguns momentos, né? Da forma como aquela população específica, aquela comunidade específica enxergava, né, a sua realidade. Senão a sua análise nunca será precisa. Então você tem que enxergar, isso aqui era feito assim, ou pessoa X era tratada assim, porque naquela época era um comportamento comum. Não quer dizer que eu sou conivente ou que eu estou passando pano para. Não, mas eu tenho que ler os textos, interpretar a trajetória de acordo com a visão que se tinha na época. Hoje você tem internet, você tem mecanismos, ferramentas de busca, você rapidamente consegue dirimir qualquer uma dúvida ou indagação que você possua. Naquela época não era assim. Então, quando você se, né, predispõe a realizar um estudo histórico,
Você tem que entender que a sua mente tem que ser trabalhada, condicionada para interpretar com a visão da época, ok? Então, em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil, né? Todos sabem, isso aí é um conhecimento geral, pelo menos deveria ser. A gente sabe que, infelizmente, aí, a gente ainda tem muitas pessoas que não possuem ou não possuíram acesso à escola e tal, mas esse deveria ser um conhecimento geral, né? Em 15 de novembro de 89, foi proclamada a República no Brasil, que antes vivia uma monarquia, né? Eu não vou tratar aqui de todos os períodos históricos e vinda da família portuguesa para o Brasil, porque o foco não é esse, tá? Mas você tem que entender e relacionar toda essa estrutura, toda essa conjuntura, né, ao tema que está sendo abordado aqui. Então, o Brasil passou a ser conhecido formalmente como Estados Unidos do Brasil, né? Então, entendemos, né, como estudantes do fundamental, do ensino médio que fomos um dia, ou que estamos, né, sendo, ou que seremos, não sei, às vezes a pessoa já é maior de idade e está começando os estudos agora, que em um determinado momento em determinado momento da história, o padrão, o modelo de comportamento, de cultura, de artes era um padrão europeu, né? É o continente velho. Então, tudo que era vinha da Europa, principalmente ali França, Inglaterra, tudo que vinha da Europa era algo, né, de alta qualidade, né, em todos os campos, campo intelectual, social, cultural, artístico, enfim, né. E em um determinado momento da história, né, com a ascensão dos Estados Unidos, eles começando a progredir economicamente, militarmente, politicamente e vindo, né, num futuro um pouco mais distante se tornar uma potência, eles acabam exportando esse American Way of Life, né, esse estilo de vida americano e acabam se tornando, virando modelos, né, padrões a serem seguidos. E o Brasil se espelhou em muito da cultura norte-americana naquela época também, tá? E teve como chefe de Estado o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Logo no início aí da proclamação da República, uma espécie de governo transitório, tá? Então esse período que se iniciou em 1889 e terminou em 1930 ficou conhecido como República Velha. A gente vê muito isso aí, principalmente não, mais no ensino médio do que no fundamental. No fundamental você tem umas pinceladas e tal, mas pelo que eu me recordo, eu fui mais a fundo no assunto durante o ensino médio, né? Que também a gente conhecia muito como a República do Café com Leite, né? Aquele jogo político, né? Minas Gerais e São Paulo ali e tal. Mas qual a importância, Eduardo, de eu saber isso aí? Por que que eu preciso saber isso aí? Então a gente tem que entender que o Brasil ele era uma espécie de estado teocrático. Ele estava fortemente aliado à igreja. Ele tinha uma religião que era a religião do Estado, que teoricamente todos tinham que seguir aquela religião, que era católica, apostólica, romana. Então, igreja e Estado se confundiam em ações e em políticas públicas. Se eu tenho uma religião que ela é dominante, que ela obtém privilégios, né, dessa fusão, junção com o Estado, facilmente a gente compreende que ela não quer perder essa hegemonia. Ela não quer perder esse monopólio, vamos colocar assim, um monopólio religioso, esse status. Então, se surge algum movimento religioso que ameace, isso eu não falo da Umbanda, estou falando de religiões em geral. Se surge um movimento religioso, peço desculpas, todo vídeo eu falo isso, peço desculpas se algum áudio estranho passar, porque eu moro
perto de uma avenida principal, então de vez em quando passa um carro de som aqui, um pessoal de moto e tal. Então talvez, né? Já peço desculpas antecipadamente. Então, como eu estava retornando ao raciocínio, eu não falo da Umbanda, falo de religiões em geral. Quando aquela estrutura ali se vê ameaçada, qual que é a tendência? É o sistema começar a combater aquilo que ameaça a sua existência. Então, se você tem um Estado que está fortemente ligado à religião, a uma determinada religião, que a religião pode usar os aparatos daquele Estado para não perecer, é lógico que ela vai usar. É lógico que ela vai usar ostensivamente, né, com atuação de utilização de ferramentas do judiciário, do executivo, né, com as polícias, do legislativo, e veladamente ali também, né, as formas, acredito que as formas de preconceito velado aí e principalmente educacional, vamos colocar dessa forma, já que a igreja ela possuía, ela estava presente dentro da escola, a escola tinha uma formação que era comprometida, entre aspas, porque os aspectos e características da igreja eram inseridos desde jovem, né? Então o indivíduo adulto ele já cresceu ouvindo algumas verdades pré-moldadas da igreja. Então aquele trabalho de inserir a discriminação e o preconceito ele é feito desde jovem. A gente sabe que a criança ela é uma esponja. Tudo que você foi ensinando e repetindo, aquele método jesuítico, né? A criança vai fixar aquilo ali e vai crescer um adulto com aquelas concepções. Então você tem que entender como que era o Estado antes da proclamação da República. O que essa nova Constituição de 1891 trouxe de positivo para a sociedade brasileira, né? Essa é a importância. Porque se você não entender isso, você não vai entender tudo que a religião passou ao longo do tempo. Hoje é fácil você pegar um ponto da natureza lá e fazer a sua oferenda e colocar lá. Antigamente, por força de lei, você poderia ser preso. Então você tem que entender a luta. Você tem que entender os obstáculos que foram superados. Hoje é muito fácil. Informação, internet, liberdade de culto. Então, mas nem sempre foi assim. E você tem que entender a sua história, né? Você, um bandista praticante, tá? Não é só o conteúdo não é só para um bandista praticante, eu falei especificamente, mas para quem não é também é importante porque você tem que entender a trajetória que ela passou para consolidar as suas práticas, as suas doutrinas e ter a liberdade que ela possui hoje. Então isso é comum para praticantes e não praticantes, ok? Então a Constituição Federal é a lei máxima, fundamental de uma nação. Essa Constituição que eu falei que determinava que o Brasil era um Estado católico, apostólico romano é a Constituição de 1824, tá? Através da Constituição são determinados os limites de atuação que o governo tem sobre o seu povo, senão seria uma monarquia, uma ditadura. Então, ali é a Carta Magna, é o que o governo pode fazer e o que não pode, o que o cidadão tem de direito e o que ele tem de obrigação, tá? E além de determinar o limite no governo, ela garante os direitos e deveres individuais. Ela define os princípios de uma sociedade para que todos vivam em harmonia e com justiça. A gente analisando a nossa atual política, não parece muito, né? Porque tem lá o artigo 5º tem diversas garantias constitucionais que a gente vê que não são cumpridas. Mas o papel dela, no papel, é isso, né? Garantir que todos vivam em harmonia e com justiça. Então a Constituição de 1824, que foi aquela que eu citei lá, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu tenho ela aqui também no celular para posteriores consultas.
Constituição. Tá aqui, ó, tá aberta aqui. Não sei se dá para ler. Constituição de 1824, que durou até 1891, estabelecia uma religião oficial para todo o país. Foi o que eu falei lá, né? O Estado teocrático. Então, o artigo 5º da referida Constituição trazia o seguinte texto. Esse texto aí é o mesmo texto que está aqui, tá? Então, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico. Doméstico. Então, hoje você vê terreiro de fulaninho de Aruanda, sem querer ofender, tá? Só para ilustrar. Templo espírita não sei das quantas, templo... Hoje você vê uma série de terreiro, templo e lê, mas essa Constituição de 1824, ela determinava o seu culto doméstico ou particular em casas destinadas sem forma alguma exterior de templo. Então você não podia ter lá o seu ibá lá, você não podia ter uma placa, você não podia ter nada que caracterizasse que aquilo ali era um templo religioso. Olha a evolução da legislação, olha a evolução da forma de culto, olha a importância de você entender o que aconteceu no passado para que você usufruísse hoje da sua liberdade religiosa. Então, ou você praticava a sua religião em um culto doméstico, ou em uma edificação, uma construção que não tivesse aparência nenhuma de templo, tá? A sua liberdade religiosa, ela era limitada, de fato, por lei, tá? Então, ao lermos o artigo 5º, perceberemos duas questões importantes. Primeiro, política e religião estavam extremamente ligadas, existindo influência da Igreja Católica em todo o Império Brasileiro, em especial na educação, como eu já falei. Segundo, quem não seguisse a religião do Império não conseguia exercer com plenitude suas crenças religiosas, né? Então, a gente fica falando de religião e como o conteúdo é sobre história da Umbanda, a pessoa fica associando a Umbanda, ao Candomblé, só que nessa época a Umbanda constituída, como vemos hoje, não existia. Não existia. Isso é um fato, tá? Segundo, que o Candomblé, que já existia, ele não era visto e encarado como uma religião. Você tem que entender que tudo que o negro produzia era visto como atrasado, como primitivo, como fruto primeiro de um preconceito racial, né? E posteriormente, com a evolução, o passar dos anos, de um preconceito religioso. Mas tudo surge como um preconceito racial. Então, tudo que o negro produzia de cultura, de religião, era visto pelo branco como algo atrasado, tá? Então, cabe ressaltar que quando falamos de liberdade religiosa, não estão incluídas religiões de matriz africana, nem sequer o espiritismo. Por que eu falo nem sequer o espiritismo? Porque o espiritismo no Brasil, diferente da Europa, ele era elitista. Por que elitista? Hoje é muito fácil você pegar um avião, comprar uma passagem, você vai pela internet, compra uma passagem, vai para a Europa lá, passa uma semana, volta. Naquela época, para você ir para os Estados Unidos, para você ir para a Europa, era muito caro. Hoje ainda é, né? Pelo menos para mim, pro meu bolso. E só que naquela época o custo era muito elevado. Então quem ia... Deixa eu me ajeitar aqui, realmente.
Então, quem ia... Calma aí. Pronto. Então, quem ia para a Europa... Desculpa, tá me ajeitando aqui, tá me dando a câimbra. Então, quem ia para a Europa, quem fazia essas viagens com objetivo cultural, com objetivo econômico, ou, por que não, turístico, era quem tinha posses. O espiritismo no Brasil era elitizado. E por isso que a gente vai ver posteriormente que muitos centros de Umbanda ou Ilês se travestiram de templo espírita, tenda espírita, centro espírita, porque quando tinha essa nomenclatura no templo espírita, as autoridades policiais, né, os policiais que estavam ali na ponta, ali fazendo seu trabalho na rua, eles já associavam que ali dentro teriam, né, políticos, militares, comerciantes, fazendeiros, pessoas influentes e de posse. E lá, como hoje, eles não queriam problema com a autoridade. Porque uma coisa é você bater num cidadão comum, outra coisa é você bater num camarada que, né, tem algumas prerrogativas ou possui alguns prestígios, privilégios por causa da sua função ou posição social. Então, por isso eu falo aqui, ó, nem o espiritismo, que era praticado, né, por pessoas que estavam no topo das camadas sociais, era visto, era interpretado como religião, tá? Então, quando permitiam outras religiões, se referem às doutrinas como judaísmo, anglicanismo, islamismo, etc. Já que alguns membros da alta sociedade praticavam outras crenças. Então, como eu falo, isso aqui a gente faz um apanhado geral, mas a pessoa já tem que tem que visualizar a história. Então, tem que se lembrar do iluminismo, tem que se lembrar da reforma protestante, para poder entender que muitos comerciantes, fazendeiros, donos de indústria, enfim, migraram para o Brasil e aqui constituíram família, criaram aí suas empresas, né? Começaram a desenvolver seus trabalhos. E esses camaradas que vieram da Europa trouxeram de lá também suas crenças. E o governo não queria bater de frente ou afrontar o pessoal que poderia contribuir, né, financeiramente para o Estado, principalmente, né, pela arrecadação de impostos. Então tem toda uma contextualização aqui, né, interdisciplinaridade, para entender o que está acontecendo aqui. Tá? Então cabe ressaltar que quando falamos de liberdade religiosa, não estão incluídas religiões de matriz africana, nem sequer o espiritismo, já que elas não eram vistas na época como religião, manifestação religiosa, e que, quando permitiam outras religiões, se referem às doutrinas como o judaísmo, o anglicanismo, o islamismo, né, e etc., já que alguns membros da alta sociedade praticavam outras crenças. Então a ideia era justamente não criar atrito com esse pessoal aí. Então a Constituição Federal, né, no artigo 179, temos o seguinte texto. Qual Constituição Federal estamos tratando aqui? Ainda a de 1824. Ainda. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade é garantida pela Constituição do Império pela seguinte maneira: ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a religião do Estado e não ofenda a moral pública. Ora, sabemos que o conceito de moral muda ao longo da história, possuindo naquela época a igreja um papel fundamental determinando o que era ou não imoral. Então, se a igreja está fortemente atrelada ao Estado, ela está inserida na política, nos costumes, na educação. Então ela determina até um certo nível o que é moral ou não, o que ofende a moral ou não. Então, com o poder que ela possuía na época,
Vocês acham que era difícil para ela constituir uma força policial ou uma força, né, dissuasória para atacar um determinado templo, alegando que aquele templo estava ofendendo a moral? Não era difícil. Esse aqui é um conceito muito vago. A moral pública é um conceito muito vago. O que era, e para você ver como é vago e como ele é bem mutável, o que era imoral 10 anos atrás, hoje não é imoral. E ainda hoje, se você pegar segmentos diferentes da sociedade, você vai ver que determinada prática por um grupo é visto como prática normal e por outro é visto como imoral. Então é um conceito muito abstrato, tá? E se hoje, com todo o aparato que a gente possui de legislação, né, regulamentos e leis que podem te amparar para que você não sofra excessos do Estado, imagine naquela época. Entende? Então, dessa forma, entendemos como a fusão que existia entre a Igreja Católica com o Império era extremamente prejudicial para a livre prática de outras religiões. Então, era extremamente difícil, se você não concordasse com os dogmas da Igreja e você fosse simpatizante de uma outra manifestação religiosa, você pôr em prática ali a sua crença e trabalhar a sua crença. Era muito difícil, né? Por força de lei, tá? Por mais que existisse a representatividade no Império, representatividade entre aspas, né? Porque se a gente voltar ou reviver na nossa mente os estudos acerca dessa representatividade, a gente vai ver que não era todo mundo que votava, a gente vai ver que não era todo mundo que podia se candidatar, a gente vai ver que tinha determinados valores de renda que o candidato precisava ter para se tornar apto, né, à candidatura. Então, representatividade muito entre aspas, tá? Legislativo, executivo e judiciário que a gente tem hoje, além desses três, a gente tinha a figura do poder moderador, que era o quarto poder, né? Na teoria, o que era o poder moderador? O poder moderador ele era exercido pelo imperador e na teoria o poder moderador ele serviria para conter os excessos dos outros três poderes. Como assim, Eduardo? Vamos trazer para a nossa realidade, tá? Então, se o legislativo hoje quisesse abolir a lei da ficha limpa, agora não tem mais ficha limpa. Todo mundo pode concorrer de novo às eleições, independente se tenha saqueado o cofre público. Aboliu, cancelou a lei, ok. Se existisse um poder moderador, o poder moderador ele entraria em ação e determinaria, ó, não é interesse da sociedade que o político corrupto ou o político que, né, cometeu infrações, que ele tenha possibilidade de se candidatar novamente. Então não existe essa possibilidade de anular a lei da ficha limpa. O poder moderador ele entraria em campo. Consegue perceber a ideia? Ou o político aumentou o próprio salário. O poder moderador entraria, ó, não existe, não tem dinheiro, vai estourar o teto, ou anula esse aumento. Então, na prática, na teoria, e contando que a gente teria um imperador ou um órgão moderador que fosse justo e idôneo, seria isso, tá? Então, por mais que existisse a representatividade no Império, né, o Legislativo, Executivo e Judiciário, existia um quarto poder, o poder moderador que podia mudar a balança. Então, o poder moderador, que era exercido pelo imperador, tinha teoricamente a finalidade de dar equilíbrio aos outros poderes. Porém, na prática, permitiu ao governante atropelar os outros poderes, inclusive por questões religiosas. Então, se a gente tem um imperador que possui alguma inclinação
algum desvio de caráter, alguma inclinação religiosa doentia não é o termo certo, mas extremista, então a gente sabe que ele seria sim capaz de usar o seu poder moderador para fins particulares, tá? Essa é a ideia. Quando a República foi proclamada em 1889, o primeiro grande passo foi a separação da Igreja Católica do governo do Brasil, trazendo no parágrafo 7º do artigo 72 da Constituição de 1891 o seguinte texto. Essa Constituição aqui que eu imprimi e mostrei para vocês, tá? Então, parágrafo 7º. Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança com o governo da União ou dos Estados. Então, aquela relação igreja-estado está oficialmente cortada a partir dessa Constituição de 1891, tá? Então, é dito que isso foi um grande passo, né? Pois a partir daquele momento a Igreja Católica não poderia mais utilizar o aparato estatal. Aí é vasto o campo, né? Justiça, militares, enfim, para promover perseguição ostensiva aleatória contra outras religiões. E a gente sabe que para você promover uma cruzada, entre aspas, nesse porte, você precisa de um suporte, não só financeiro, né? Administrativo, estrutural. E quando o Estado corta essa relação com a igreja, ela perde em força de atuação, vamos colocar dessa forma. Então, o artigo 72 traz outras alterações muito importantes. São elas. Então, parágrafo 3º. Todos os indivíduos e confissões podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens observadas as disposições do direito comum. O pessoal se ligou no que trazia o artigo 5º lá da Constituição de 1824, culto doméstico ou em casas próprias, sem forma de templo. Aqui já você pode exercer de forma pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens para esse fim. Então, na prática, ele deixa você, a legislação ela autoriza você a sair da clandestinidade do seu lar e poder praticar publicamente seu culto, autoriza você a criar instituições religiosas, associações, congregações e, por que não interpretarmos dessa forma, você adquirir o seu templo, você montar o seu templo, porque a restrição que está aqui é do direito comum, não tem nenhuma restrição de constituição física do teu templo, tá? Isso aí é abolido com essa nova Constituição. Então, esse parágrafo permite que as associações religiosas adquiram bens, o que na prática autoriza que elas comprem e construam suas sedes, né, nos moldes das suas crenças religiosas. Tá? Vai vendo a evolução que a legislação tá passando, né, de questões de anos. Né? Ela avança muito no que tange aí a liberdade de culto, a liberdade religiosa. Então, o parágrafo 4º traz o seguinte texto: a República só reconhece o casamento civil, que antes, né, o que tinha de fato o valor, né, com todos os seus dogmas e crenças, era o casamento religioso, na Igreja Católica Apostólica Romana. Parágrafo 5º traz o seguinte: os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela autoridade municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos, a prática dos seus respectivos ritos em relação aos seus crentes, desde que não ofendam a moral pública e as leis. Por que isso é importante? Porque antes os cemitérios eles se localizavam na igreja, ou atrás da igreja, ao lado da igreja, ou eram administrados pela igreja. E para você ser enterrado,
pela igreja, você tinha que possuir as qualidades, entre aspas, ou atender aos requisitos que a igreja impunha. Então, se você cometesse algum pecado ou alguma infração que pela igreja era gravíssima, você não poderia receber os ritos fúnebres, né? Antes, cemitérios eram normalmente construídos no terreno das igrejas, sendo ela responsável pela prática de sepultamento de acordo com as tradições da Igreja Católica Apostólica Romana, o que com a Constituição de 1891 acabou sendo essa administração dos cemitérios passando para uma esfera municipal. Parágrafo 6º traz o seguinte: será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. Leigo, definição do dicionário Michaelis, que ou aquele que não tem ordens sacras, laico, atemporal. Então, como eu falei anteriormente, a igreja ela influenciava demais no ensino das escolas, com a sua metodologia religiosa, agregando os seus dogmas, e desde tenra idade. E como eu falei, é um trabalho psicológico isso aí. Se você está desde cedo trabalhando a criança e X comportamento é pecado, ela vai crescendo ouvindo aquilo ali toda a vida acadêmica dela, primário, ensino médio, faculdade, e quando ela for para a sociedade, ela vai externar essas formas de preconceito de acordo com a visão que ela construiu. É lógico que a gente sabe que tem as exceções, mas né, a massa vai trabalhar e vai agir e se comportar nesse sentido. Então as escolas recebiam muita influência das igrejas, sendo muitos dos seus dogmas introduzidos na metodologia de ensino. A partir desse momento, teoricamente, os alunos teriam uma maior liberdade de pensamento, podendo exercer de fato um pensamento crítico. Então, se você delimita o conhecimento acadêmico a uma metodologia religiosa, com dogmas e crenças que são conflitantes, vamos colocar dessa forma, com a ciência, você está podando, você está delimitando o potencial de crescimento intelectual daqueles estudantes. Eles vão ser aquilo que você está formatando aquele estudante para ser. Então, a saída da igreja desse ambiente escolar... Ah, Eduardo, você acha que não deva ter um ensino religioso, né? É completamente diferente do ensino de uma religião específica. Me fugiu o termo aqui agora. É diferente você ensinar uma crença só e você ensinar diversas visões religiosas e a criança, o adolescente, escolher o que eles querem para a vida deles. Todo mundo é livre e pode escolher aquilo que for melhor para a sua vida. Parágrafo 8º traz o seguinte texto: a todos é lícito associarem-se e reunirem-se livremente, sem armas, não podendo intervir a polícia, senão para manter a ordem pública. Esse manter a ordem pública, esse manutenção da moral, bons costumes, essas são palavras-chave para entender o porquê de, apesar de existir legislação amparando a prática de determinados cultos, ainda assim eles sofriam repressões por parte do Estado e das forças policiais. Porque manter a ordem pública é um conceito também abstrato. O que é a ordem pública? Na minha visão, a ordem pública é uma coisa. Na visão do gestor, do administrador, a ordem pública pode ter uma conotação completamente diferente. Tá? Esse parágrafo ajuda a tirar a religião do campo do culto doméstico, liberando os indivíduos de mesma crença a reunirem-se onde bem entender, para poder exercer suas práticas religiosas. Porém, também foi utilizado com outra interpretação, já que a polícia ganhou, a partir desse momento, autoridade para invadir as casas onde se ouvia som de atabaques, por exemplo, com o pretexto de garantir a ordem pública. Tá ouvindo um atabaque ali, e ó, esse som aí, ali tem família, tem criança, tá
atentando contra a ordem pública. Vamos invadir. Simples assim, tá? Por fim, o parágrafo 28 do artigo 72 traz o seguinte texto: por motivo de crença ou de função religiosa, nenhum cidadão brasileiro poderá ser privado de seus direitos civis e políticos. Existia uma restrição, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. Tarará, tarará, tarará. Eu acho que eu anotei aqui, calma aí. As anotações. Não anotei não. Tô devendo. Mas tinha previsão na Constituição de 1824, eu queria ler o texto literal, tá? Mas tinha previsão de que líderes religiosos não poderiam concorrer a determinados cargos eletivos, né? E é um problema que a gente vê hoje, inclusive, de alguns segmentos, inclusive um bandista dizendo que o lugar de pastor é na igreja. Então a gente está voltando para o tempo das cavernas, né? Onde uma constituição da época do Império, onde um líder religioso ele não podia exercer seu direito político por alegação de influenciar elementos ou membros de uma comunidade ou congregação específica. Então tem gente querendo levar nossa sociedade de volta para o Império. Tá? O líder religioso ele é livre para fazer o que ele quiser, inclusive a concorrer cargos eletivos. Quem não quiser votar nele, não concordar com as ideias dele, é só não votar, pô. E se as pessoas reclamam que não tem um líder de matriz africana exercendo uma atividade política consistente, então começa a levantar uma figura do meio, começa a trabalhar a imagem da figura do meio, começa a votar em candidato umbandista, candomblessista. A representatividade é isso, certo? Então, a partir desse artigo aqui também, nenhum cidadão, por função religiosa, terá seus direitos políticos privados, tá? Então, notamos que a proclamação da República e posteriormente a atualização da Constituição Federal foram vitais para que as diferentes práticas religiosas começassem a esboçar uma saída da clandestinidade, né? A clandestinidade subentende-se aí o culto doméstico. Entretanto, como nada é perfeito, né? Entretanto, um ano antes dessa Constituição ser promulgada, o Código Penal também foi alterado, tá? Em 1890, dificultando algumas práticas, já que a partir daquele momento elas foram tipificadas, elas foram caracterizadas como crime. Então, o Código Penal de 1890 é um marco no que diz respeito à perseguição de determinadas práticas religiosas, já que estava, a partir daquele momento, legalizado utilizar a máquina estatal contra a fé alheia. Lógico que o Código Penal anterior também tinha práticas, né, textos que davam uma certa validade à perseguição a outras religiões ou práticas religiosas, mas esse Código Penal de 1890 aqui ele é bastante elucidativo e merece o nosso destaque, a nossa atenção. Então, para fins de estudo e entendimento da legalização da perseguição religiosa, 2 artigos desse Código Penal nos interessam, tá? Então, o Código Penal, que foi aprovado pelo Decreto 847 de 11 de outubro de 1890,
no capítulo 3, que trata dos crimes contra a saúde pública. Eu botei em caixa alta aqui justamente para destacar esse fato que foi tornado crime. Ele traz o seguinte texto, ó: praticar o espiritismo, crime. A gente tem que entender também que naquela época a informação era muito escassa, restrita e desencontrada. O leigo achava que tudo era espiritismo. Tambor de Minas, espiritismo. Candomblé, espiritismo. Cabula, espiritismo. Toré, espiritismo. Tudo. Teve prática mediúnica, tudo espiritismo. Colocavam tudo na mesma sacola. Tá? Então, praticar o espiritismo, praticar a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar a cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. Então, pena, prisão, celular, subentende-se cela, que era o termo utilizado, de 1 a 6 meses de prisão e multa de... A moeda nessa época era aí R$1.000, então 100 mil réis a 500 mil réis. Tá? Então, voltando aqui, ó, praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar talismã, cartomancia, cura, né? Então, todas essas práticas que a gente exerce hoje, em 1890, né, seríamos aí acusados de praticar crimes. Então, entenda a trajetória que a sua religião percorreu, entenda os obstáculos que os que antecederam, né, aos umbantes contemporâneos tiveram que superar. Parágrafo 1º. Se por influência ou em consequência de qualquer destes meios, né, prática da magia, talismã, cartomancia, etc., resultar ao paciente privação ou alteração temporária ou permanente das faculdades psíquicas. Ora, voltemos. Praticar o espiritismo. Alteração temporária das faculdades psíquicas. Ora, se você está exercendo a mediunidade, você vai ter seu estado alterado, você vai ter o seu estado de consciência alterado. Natural. Então, só de você realizar ou praticar um desenvolvimento mediúnico, você já está incorrendo em crime. Olha o nível da legislação. Então, pena aumentou, tá? 1 a 6 anos, antes era 1 a 6 meses, 1 a 6 anos, e a multa também aumentou, de 200 mil réis a 500 mil réis, tá? Parágrafo 2º. Em igual pena e mais na privação do exercício da profissão por tempo igual ao da condenação, incorrerá o médico que diretamente praticar qualquer dos atos acima referidos ou assumir a responsabilidade deles. Ora, se você for médico e simpatizar com a Umbanda e for praticar Umbanda ou espiritismo na época, né, e for flagrado incorporado em um guia, um mentor espiritual trabalhando sua mediunidade, você perderia o direito de exercer sua profissão de médico, além, claro, das multas, prisões, etc. Tá? Artigo 158. Ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparada substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado curandeiro. Ora, o caboclo incorporado que passa um chá, uma garrafada, um banho, crime. Crime. Prisão, 1 a 6 anos, multa de 100 a 500 mil réis. Parágrafo único. Se o emprego de qualquer substância resultar à pessoa privação ou alteração temporária ou permanente de suas faculdades psíquicas ou psicológicas, deformidade ou inabilitação do exercício de órgão ou aparelho orgânico, ou, em suma, alguma enfermidade. Penas de 1 a 6 anos de prisão, 200 a 500 mil réis. Se resultar de morte,
pena de prisão de 6 a 24 anos. Então, interpretando na prática, se você fosse para uma sessão de ayahuasca, né, ou de jurema, e você tiver que você com certeza vai ter seu estado de consciência alterado, levando a visões ou incorporações, manifestações mediúnicas, ia ser preso, baseado nesse parágrafo único aqui. Emprego de substância resultar alteração temporária das faculdades psíquicas. Você é preso. Alguns acreditam também que a reforma do Código Penal gera um paradoxo, já que esse artigo aqui ele traz uma leitura que você fica assim, cara, difícil. Por quê? Porque ele traz o seguinte texto: ultrajar qualquer confissão religiosa, vilipendiando, que significa rebaixando, menosprezando, ato ou objeto de seu culto, desacatando os seus símbolos publicamente. Ora, lá no artigo anterior a gente viu que o camarada portar um talismã ele está cometendo crime. Aqui a gente vê que se alguém vilipendiar o seu talismã, também está cometendo crime. Entende? Lá ele fala que você praticar a magia ou o espiritismo está cometendo crime. Aqui ele fala que se alguém ultrajar, vilipendiar o seu ato, a cerimônia é um ato. Também está incorrendo em crime. Então, se a gente tiver um olhar um pouquinho mais apurado, vai ver que existe essa duplicidade interpretativa justamente para, se algum desses praticantes, né, dessas religiões aí de cunho espiritualista for das classes mais altas, mais abastadas, ele vai ter um amparo, né, jurídico para não ser preso. Eu interpreto dessa forma, né? Se fosse um camarada da classe trabalhadora, negro, ia ser completamente diferente aí a atuação do Estado. O Código Penal de 1890, ele traz ainda o seguinte, né? Essa aqui é a pena. E você não pode utilizar talismãs ou utilizar a magia para realizar curas. Estará cometendo crime. Mas, ao mesmo tempo, se alguém respeitar o seu objeto de culto, também comete. É de fato confuso. Tá? Isso aqui é uma observação que eu coloquei com relação a aquele parágrafo lá, aquele artigo do Código Penal. Então, muitas das vezes, né, chegamos à nossa conclusão parcial, muitas das vezes escutamos não só no terreiro, como também nas igrejas, que tudo acontece no tempo de Deus. E, analisando tudo que antecede a anunciação da Umbanda no plano físico, verificaremos que com a alteração no regime de governo, do Império para a República, e alteração da legislação vigente, Constituição de 1824 para a Constituição de 1891, o campo para que a nova religião pudesse ser estabelecida começou a ser semeado, começou a ser desenhado. Imaginemos como seria mais difícil, com toda a força e influência que a Igreja Católica exercia naquele momento, implantar quaisquer das práticas trazidas pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas. Então era tudo tipificado como crime. Como é que a Umbanda ia conseguir prosperar e florescer? Muito difícil, tá? Muito difícil. Então o plano espiritual, isso aí já saindo do campo da história, indo para um campo mais de análise espiritualista, o plano espiritual é tão perfeito em seus planejamentos que Zélio de Moraes, que é dito como o anunciador da Umbanda no plano físico, né? Porque nós espiritualistas, a maioria, pelo menos, eu não posso falar por todos, tem esse entendimento de que a religião, antes dela ser constituída aqui na Terra, no plano material, ela já é toda arquitetada e montada no plano espiritual. Então a gente tem grande parte, né, dos umbandistas tem o Zélio como o anunciador da Umbanda. O Zélio só encarnou
após ser aprovada e promulgada a Constituição de 1891. Então, a Constituição é de 24 de fevereiro de 91, Zélio nasceu 10 de abril de 91. Né? Então, não existem pontas soltas no universo. A gente analisando por uma visão mais espiritualista, né? Todo o campo é preparado para a vinda daquele que seria o anunciador da religião, tá? Chegamos aí à nossa conclusão. Então entendemos ao longo dessa exposição a preparação material que foi realizada para que a religião de Umbanda pudesse ser implantada com segurança, isso pelo plano espiritual, tá? Nada começa do nada, sendo fundamental que, para que entendamos a Umbanda hoje, compreender como foi sua trajetória ao longo do tempo. Então, o formato que a gente vê da Umbanda hoje, ele só foi possível por causa de toda essa trajetória que os nossos antepassados aí, digo nossos porque eu sou umbandista, eles percorreram ao longo das décadas. Se não fosse toda essa luta, essa resistência, essa briga por alteração de código, de lei, de respeito, hoje não estaríamos no patamar que nos encontramos. Beleza? Até o próximo conteúdo.